também esse grau de curiosidade levou a gente a conhecer os nossos produtos e a entender um pouquinho mais sobre esse alimento que é o azeite. Uhum. Muito bem. E aí, assim, é interessante esse teu início, né? Você teve o pudor de não falar na marca, etc. Da marca com a qual você trabalha. Mas posso falar. Você trabalhou, não, mas não tem problema em falar, não, mas é porque, assim, a Borges, que foi a marca, você foi a primeira empresa que apresentou de vidro escuro, e isso dos anos 90, né? Então, quer dizer, Sim. até ali, o desconhecimento que os azeites eram vendidos ou em lata ou em garrafas transparentes, não é verdade? E aí, assim, eu acho que esse foi uma data meio quebrou paradigmas aqui, porque até 95 o Brasil não conhecia nem extra virgens, não tinha essa importação. Então, assim, você acompanhou isso, que participou desse marketing inicial aí, que inseriu essa marca no mercado. Hoje é uma marca que eu chamo entre as clássicas, né, que está aí competindo com marcas portuguesas que dominam do mercado brasileiro, e você acompanhou todo esse processo, acompanhou então, finalmente, a extração do azeite brasileiro, né, que se culminou em 2008. Aí, assim, apaixonados por azeites, azeitonas e oliveiras, como nós somos, né, eu queria um pouco falar da história e da ancestralidade da oliveira. Os documentos históricos, aí já vamos falar um pouco da questão da olivicultura, revelam de que na expedição que trouxe Cristóvão Colombo à ilha de Santo Domingo, no Caribe, havia mudas de oliveira e os primeiros cultivos foram feitos da primeira chegada dos espanhóis. E não sei se Gianfranco está aí nos escutando, mas é, né, um azeitólogo também peruano, que será o último entrevistado dessa série aqui. É tema da sua tese de doutorado a chegada dos espanhóis nas Américas, né? Aí, assim, porque no Brasil a história da olivicultura ela é distinta. Há indícios do cultivo desde o século XVI pelos jesuítas, porém sabe-se que houve uma ordem de Dom João, né? 1920, houve uma ordem que ele mandou arrancar todas as oliveiras. A gente tem registros documentais específicos sobre tentativas de cultivo na primeira metade do século XX, todos abandonados, tanto no sul como no leste e até no norte, né? Então, essa segunda abordagem é a sua visão sobre o potencial da produção de azeite hoje no Brasil, o desafio da manutenção da qualidade, como você sabe que nosso azeite é excepcional em, acredito que 80% ou 90% do que é produzido no país, né? A manutenção da qualidade sobre um volume maior. E, assim, eu queria sua opinião na questão que obviamente, não é nenhuma, mas é uma opinião pessoal. Que fatia do consumo interno você acha que o Brasil pode chegar? Quer dizer, o azeite brasileiro pode chegar? Porque hoje os Estados Unidos, a produção brasileira dentro dos Estados Unidos, ela supre 5% dos 300 milhões de litros que são consumidos lá, né? Nós estamos consumindo aí quase 90 milhões. E esse ano a gente não chegou nem aos 200 mil litros da produção. Então, é só um papo para a gente jogar sobre isso. É interessante porque, antes até mesmo de falar um pouco da produção brasileira, é interessante porque existia nessa educação, né, do azeite extra virgem a questão da picância e do amargor, a questão também sensorial. E depois, né, da Borges, teve mais uma marca que era a Uri Blanca, também espanhola, e que nós lançamos os monovarietais. E a partir de lançar os monovarietais que nos conhecemos, né, em 2012, em um dos cursos da doutora Brígida, que eu me atentei à produção brasileira. Que eu falei, peraí, então, se existem variedades desse território gastronômico, que é a Espanha, que é Jaén, que é a Andaluzia,
o que está acontecendo no Brasil? Então, eu fui um pouco curiosa e de entender também um pouco dessas variedades. Eu acho que a gente tem um grande trunfo aqui no Brasil, e eu sempre tenho falado isso com os produtores que eu tenho conversado, a gente tem o frescor. E uma coisa também que você um dia me atentou em um dos nossos bate-papos, é que a gente tem um azeite mais fresco na Páscoa. É isso E, mesmo. historicamente, a gente tem um consumo de azeite de oliva vinculado a duas datas sazonais, que é a Páscoa e o Natal. Então, eu vejo o mercado brasileiro, para azeites brasileiros, com uma realidade, mas uma realidade com muitos desafios, porque a gente está, na verdade, a gente está nadando contra a maré. Porque é um país com muita umidade, é um país com montanhas, é um país com desafios climáticos absurdos. E eu acho que um pouco do nosso papel também é tirar um pouco da poesia, eu acho que tem que ter, né? Essa parte do olival traz isso, mas as pessoas geralmente elas vão com o imediatismo. A gente tem uma cultura muito imediatista no Brasil, a gente quer tudo para ontem. E a oliveira, na sua premissa, não é assim. E isso que a gente acha que a gente tem que começar a educar pelos olivicultores que querem investir, pelos produtores que querem investir. E, automaticamente, eu acho que tem que seguir essa linha de educação com os consumidores, porque é entender que a gente tem essas dificuldades, entender que mesmo com essas dificuldades, tem olivicultores apaixonados e querendo fazer o azeite se tornar uma realidade no Brasil, mas a gente ainda não tem volume. Nós temos aí pouco mais foi em 2008, então nós somos ainda uma prática recente dessa cultura do olival aqui. Não adianta a gente querer algo imediatista, e quando eu falo imediatista, é porque a gente relaciona um azeite muito a preço. É verdade. Então, quando a gente inicia isso, eu acho que é uma educação como um todo, é uma educação como um setor como um todo. É a gente valorizar primeiro o que é nosso, entender as nossas dificuldades, entender as nossas particularidades e valorizar isso, mesmo que seja mais caro. Claro que a gente não pode, né, enfim, abandonar esse lado econômico. Mas a gente tem algumas saídas, principalmente eu vejo uma realidade no Brasil de alguns supermercados, como né, o que você trabalha, o Zona Sul, que dão oportunidade para pequenos produtores, assim como aconteceram com outros produtos. Então, o azeite eu vejo tanto no varejo, porque a gente está com esse fomento de pequenos produtores, de entender de onde vem o nosso alimento, não apenas o azeite, mas o azeite ganha com isso. E também a parte de chefes brasileiros, que têm investido em produtos locais. Então, essa parte gastronômica, essa parte de harmonização de comidas, né, regionais, de restaurantes de cozinha brasileira, e que começa, claro, com alta gastronomia, mas isso é uma evolução, que daqui a 10 anos isso vai se tornar uma coisa mais acessível. Quando eu iniciei também nos anos 2000, a gente começou com o Ferran Adrià. Então, era alta gastronomia. A gente estava falando aí de azeite sendo usado em gastronomia molecular. E isso, ninguém nem sabia o que era alta gastronomia, ou se sabia, imagina, não sabia o que era gastronomia molecular. Então, eu vejo como algo que é crescente da gente entender
e Não, valorizar. e engraçado que você falou isso agora, desculpa só te interromper, mas Não, você falou sobre esse encontro na alta gastronomia, mas se a gente for observar, isso foi um ponto de encontro só, né? Porque a gastronomia nunca se aprofundou no conhecimento do azeite, né? Então, isso é uma questão muito interessante, né? Que você falou isso, se referiu que em 2000 houve uma linha do Ferran Adrià, da Borges, né? De azeites aromatizados e tudo, que era justamente essa brincadeira, né? Com a culinária molecular. E aí, Ana, assim, o português, então, assim, eu fico pensando a brincadeira com você, que é um pouco dessa reflexão. Assim, Cultura no Brasil, que é um livro dos anos escrito em 1952, que eu até cheguei a te mostrar, etc. E tal, fala de 2 milhões de árvores que vinham de Portugal e que eram cultivadas no sul, no sudeste, no Rio, aqui na cidade do Rio, até mesmo no Nordeste brasileiro, e etc. E tal. E hoje como a gente aí no projeto Sudoliva, que existe, conduzido lá pelo Peru Branco, né, que pesquisa olivais centenários, até agora não encontramos oliveiras de anteriores a 1905, que é uma oliveira são oliveiras, grupos de oliveiras que estão talvez algumas um pouco anterior a esse período, mas assim são todas no máximo do final do século XIX. Então é curioso que Dom João tenha conseguido, né, fazer com que as árvores fossem arrancadas e depois eu fico pensando, aonde foram as oliveiras que vieram nos anos 60? E, assim, por que esses olivais foram abandonados? Então, essa é a minha brincadeira aqui também, né? Porque o azeite, ele traduz a terra, é verdade, é a expressão de um território. Você fala, o olivicultor brasileiro está remando contra a maré. É verdade, somos de um clima tropical, subtropical úmido, onde a oliveira não é natural, né? Então, há questões relacionadas a isso. Então, assim, aonde a tua contribuição, a minha contribuição pode ser grande para o produtor brasileiro, que alguns talvez estão nos escutando, para ele pensar o produto dele, porque eu não acredito, e a pergunta sobre que quantidade de azeite um dia a gente vai poder produzir, é porque, do meu ponto de vista, tendo em vista o que a gente está observando agora, tendo em visto esse histórico que ocorreu lá na primeira metade do século XX, o Brasil vai ter que se especializar em azeite de boutique. Eu acho num azeite que eu vejo no supermercado aqui no Zona Sul que vende 5 rodas, uma dificuldade muito grande do brasileiro, independente da classe social, entender que aquele azeite tem um valor específico, que é a expressão da terra, é um azeite artesanal, embora seja feito com alta tecnologia, né, com todos os cuidados, etc. e tal, e tem o seu preço, né? Mas ele tem sua complexidade, a complexidade que expressa o território, porque azeites excelentes, como a Herdade do Esporão, Camaro e outros azeites portugueses, estão vendidos ali na mesma gôndola por preço relativamente mais barato, né? Se 35,40, 250 ml, tá 45, 55, 60, 500 ml desse excelente azeite português. Então, o nosso trabalho é esse desafio, né? Assim, por um lado, a gente está contribuindo com o produtor brasileiro, que nós conhecemos muitos deles, e você é uma mineira, assim, super emprenhada, né? super inserida no contexto do azeite mineiro, né? Então a gente tem esse desafio de mostrar para o consumidor essa expressão do território, foi o que você falou um pouco, né? Então assim, porque a complexidade sensorial dele é uma. Agora o valor, a complexidade sensorial de um esporão, de um casa que é Alentejo, de um casa de Santo Amaro é outra, entende? É a alma que eu acho que da qual você fala. Eu acho que quando a gente fala de azeite, a gente fala de sabor e de aroma, né? Então não dá para desvincular muito dessa análise sensorial, dessa parte de território gastronômico. E por isso que eu acredito muito, apesar que é uma educação longa, até pela nossa cultura alimentar,
né? E aí, nessas minhas andanças, eu me formei em antropologia da alimentação. A curiosidade vai me permeando outros caminhos. Aham. E aí, essa investigação de uma cultura que eu acredito muito na parte de food service, a parte de restaurantes, a parte de experimentar. Porque, querendo ou não, quando a gente está num restaurante, quando a gente está apresentado a um azeite, né, que seja em alta gastronomia ou em um buffet, a gente está ali degustando, a gente está educando o nosso paladar. Mas aí a gente entra na outra parte também, que é educar também os proprietários, os donos de restaurante, os donos de supermercado. Por quê? Eu enfrentei muito isso, assim, na hora que a gente chegou com uma garrafa em vidro, né, e tudo era lata, falou, imagina que eu vou colocar isso na gôndola, isso vai quebrar, isso vai me dar prejuízo, vai quebrar, vai machucar alguém. E aí a gente falava, tá, mas você tem vinho na sua gôndola. Vinho também é garrafa em vidro. Ah, não, mas vinho é diferente. Vinho a pessoa não vai chegar lá e pegar de qualquer jeito. Então, essa educação, e a gente está falando aí de 20 anos. Então, essa educação leva um tempo. E essa educação eu acho que é diária. Por isso que inserir o bom azeite dentro do nosso dia a dia é o nosso desafio, né, como educadores. Exato. E é um desafio que pega toda a cadeia, desde o proprietário até o consumidor final. Exato. Muito bom. Ana, há os estados brasileiros hoje fazendo experiências com a olivicultura, né? Sendo que as duas regiões pioneiras na produção e que reiniciaram suas experiências no fim do século XX, né, são hoje as duas principais regiões produtoras. A Mantiqueira, Minas e São Paulo, né? Não vou nem incluir a Mantiqueira Fluminense aqui, que ainda tem pouco, mas em Visconde de Mauá tem, e o Rio Grande do Sul. São essas as duas principais. Mas hoje a gente já tem notícia do Paraná, Catarina, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, né? Surpreendentemente, tendo em vista a importância que vemos, né, nós dois, né, nessa questão. Nas características sensoriais do azeite, conte um pouco para a gente sobre as variedades produzidas nessas regiões. Você vai falar mais da Mantiqueira, eu posso até complementar, que eu sei que está inserida na coisa. Nessas regiões, os perfis organolépticos que se apresentam em ambas, aí é isso. Eu sei que você também tem conhecimento do azeite gaúcho, quer dizer, sensorialmente, não precisa necessariamente ser o dessa safra, mas você, de uma forma geral, conhece bem. Fala para mim dessas distinções. O que você sente? Você consegue ver sensoriais distintos entre as principais regiões do Brasil? Eu acho muito interessante. Eu te confesso que até o final do ano passado eu não tinha me aprofundado tanto em estudar variedades de azeitonas brasileiras. Até que em uma conversa com o Luiz da Ipamig, que você conhece também, ele me informou que nós temos já 12 variedades brasileiras. E eu falei, gente, aonde está que a gente não está divulgando isso? 12 variedades de azeitonas brasileiras. De 12, sendo que 8 já estão protegidas. E 4 ainda vão ser protegidas, né? Ainda estão no processo. E isso é uma notícia maravilhosa, porque a gente começa a fortalecer o nosso território gastronômico. E o que eu sempre procuro entender e compreender na hora que eu estou degustando um azeite, independente do país, principalmente no nosso, né, aqui os brasileiros, os azeites brasileiros, porque é muito recente tudo para nós, né? Os sensoriais são às vezes até complexos, porque é tudo muito novo para a gente, é que eu procuro
ter o azeite importado, o azeite de outros países, como referência e não como espelho. Eu tenho quase uma admiração na verdade, é uma admiração e respeito pelos sensoriais deles, mas eu procuro entender a particularidade nossa. Por exemplo, eu percebo muito na Serra da Mantiqueira couve, e eu chego a ser mais específica, o talo da couve. E isso inicialmente eu falei, gente, isso eu nunca ia imaginar, porque eu fui educada com sensorial espanhol, óbvio, provando bons azeites portugueses, passando pela Itália, e aí de repente chega um sensorial totalmente fresco, verde e de couve. Eu falei, não, eu já estou um pouco levando para o lado emocional mineira, e na verdade não. Na verdade, a gente entender, e eu sinto muito sensoriais tropicais. Então, parte também de cacau, muito, eu sinto na Mantiqueira, e a parte de coisas específicas nossas. Couve, e aí talo de couve, provei azeites da safra agora 2020, na verdade nós provamos, né, que é do Moacir lá da Irarema, muito kiwi, pera, verdade. E aí a gente chega a ser específico, a pera portuguesa, chega a ser específico a goiaba branca, goiaba vermelha, e esses sensoriais são instigantes, porque a gente entender que a gente é diferente, mas que isso é um atributo, e não a gente provar um azeite querendo que ele seja um azeite brasileiro, que ele seja igual a um azeite espanhol, a um azeite português, a um azeite italiano. Eu acho que é entender a qualidade de todos, e valorizar esses sensoriais e esses atributos positivos que a gente tem. Eu sinto, por exemplo, muito maracujá também, em alguns sensoriais, mel, retrogosto de mel, flores do campo, e no sul, em função dessa pandemia, ia viajar para o sul do país para conhecer os olivais de lá, e aconteceu isso tudo, não consegui, mas tenho provado os azeites, inclusive dessa safra. Eu sinto essa intensidade. Os azeites brasileiros têm uma intensidade, como tudo, né? Somos intensos, o Brasil é um país intenso, é um país de cor, a gente não é meio termo. E o azeite nosso não seria também. Então, a gente tem sabores intensos e sabores muito nossos. E esse frescor, eu acho que o frescor é o nosso grande diferencial. Eu te pergunto isso, foi muito interessante, porque, claro, eu estou te perguntando sobre um recorte nesse momento, ou nesses últimos anos em que você conhece o azeite brasileiro desde 2012, que você se inseriu mais, né, nessa evolução. É muito pouco tempo, obviamente, mas é porque, assim, claramente, no sul do Brasil, e aí, assim, notas mais verdes e com mais evidentemente verde. E aqui, o azeite da Mantiqueira, eu sinto evidentemente notas de frutas mais maduras, embora também possamos encontrar notas herbáceas. Ao isso, de uma entrevista, e assim, num blog, eu acho, do Paraíba do Sul, né? Aí, assim, comentando muito amigavelmente, né, um produtor brasileiro falou assim: eu li que você deu uma declaração dizendo que o azeite da Mantiqueira é mais maduro, que o da Mantiqueira, vamos resumir assim, né? E o gaúcho é mais verde. Poxa, Marcelo, você é tão criterioso, vai dar uma declaração como essa? Aí eu falei assim: não entendi. Assim, não que isso, eu falei assim, talvez ela tenha escrito porque essa entrevista oralmente, então você sabe como é jornalista, né? Então, assim, ele faz interpretações, né, sobre determinadas coisas que você falou para ele ali. Eu falei assim, mas assim, eu disse que tem algumas características de uma forma geral e é isso que eu acho, né? Então, assim, 70% do azeite aqui era bem, isso já tem uns 3, 4 anos atrás.
Não estou dizendo que isso seja um perfil determinado, isso não existe, né? Acho que é uma questão de nosso azeite está evoluindo. Tanto que assim, nós não tínhamos verdes intensos, a gente já começa a ter o picual lá, que foi extraído ano passado no Rio Grande do Sul, um picual muito interessante, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que azeites maduros, para o entendimento, eu queria falar que se tem algum produtor escutando, não é azeite de menor valor. Azeites maduros têm um valor enorme na alta gastronomia também, entendeu? Então, assim, pode ter complexidades interessantes, né? Porque, assim, quem estuda azeite ou fica acompanhando os concursos, que só os verdes, os que têm amargos e picantes intensos são bons azeites. E alguns alunos meus já ficam presos azeites por causa da evidência das características, talvez, né? Mas você que é uma provadora de azeite, uma azeitóloga, você sabe que as notas maduras que encontramos aqui na Mantiqueira, ainda que de azeites verdes, de azeitonas verdes, já sai amadurecido, ele é complexo, ele é rico, ele tem uma coisa interessante. E aquilo que eu falei lá na Expo Oliva de 2017, quando eu dei uma aula de culinária, foi isso, né? A harmonização se dá com a culinária local. Você, como mineira, está fazendo isso bravamente. Então, esses azeites desses frutados maduros vão com frutas tropicais, com pescados de rios, com legumes cozidos, com essas carnes de panela que o mineiro sabe fazer como ninguém. E aqueles, talvez, um pouco mais intensos que extraídos no sul, eles vão ser harmonizados com as carnes grelhadas, com os arrozes de carreteiro que se fazem por lá, né? É aquelas comidas que têm o seu sabor mais intenso. Assim começou toda a harmonização de azeites no mundo. A Itália foi a primeira que começou a estudar isso, tem os protocolos de Bolonha. Então, eu acho que é importante a gente comunicar isso aí nesse sentido, na verdade, dessas diferenças, porque ainda o azeite é em tão pequena quantidade, se todo mundo daquela região resolver, não vai dar. Não vai chegar aqui no Rio, não vai chegar nos mares, não é verdade? Ainda é muito pequeno. E existe também, é engraçado, porque a última ida à IFAPA, né, ano passado, a nossa mestra Brígida, ela falou justamente isso. Ela falou, vocês no Brasil... vocês têm que aprender que azeites maduros são bons. E a gente estava justamente estudando as horriblancas, né? Horriblancas mais intensas, mais verdes, e horriblancas mais maduras. E horriblancas mais maduras com sensorial fantástico. E aí eu vejo isso muito cultural, porque também eu acho que quando a gente viaja, porque isso também influenciou. A partir do momento em que a gente tem o turismo e a gente conhece o azeite, a gente conhece a oliveira em outros países, né? Em visitação, né? Geralmente a gente prova os azeites mais verdes. E a gente tem isso como um fator o seguinte: opa, então o óleo composto, que é o que me remete ao que eu consumia, então, agora eu tenho que esquecer esse sabor maduro, né? Esse sabor mais plano, e agora eu tenho que ir para o sabor mais intenso, mais verde, porque é isso que eu aprendi aqui. E a gente vai mais por eliminação. Então, é uma educação também. Primeiro, o que é um bom azeite de oliva? E mais, reconhecer que notas maduras, que esse sensorial de madurez do azeite é positivo. Mas isso leva um tempo, porque a gente Exatamente. Então, eu aproveito, até me corrijo, porque assim, recentemente a gente já tem provado aqui na Mantiqueira também azeites verdes com uma intensidade muito grande. E a grapa, a variedade que é produzida aqui, né, é interessante. Já é muito mais produzida na Mantiqueira, já é um azeite que tem sido utilizado justamente para dar mais intensidade aos cortes que estão sendo feitos aqui, né? Ana, você sabia, né? O nosso colega azeitólogo também, Sandro Marques, vai lançar um guia, e esse guia vai ter 77 marcas.
Então, Eu assim, fiquei espantada, estima-se é um belo trabalho que o Sandro tem feito, de não sei catalogar, e são eu não 70 sei marcas, porque eu eu não, fiquei espantadíssima. é. É um belíssimo E trabalho que ele está assim, fazendo. estima-se mais de 80, né, marcas brasileiras, sendo que só o Rio Grande do Sul tem 40, né? Já tem mais de 40 rótulos, né? A grande maioria são pequenos produtores. Como profissional do marketing, né, que você atenta ao mercado de consumo, o que você acredita uma tendência futura para o azeite brasileiro? Unirem-se em cooperativas, como conhecemos no Mediterrâneo, permanecerem pequenos, como identidade de micro-territórios. E aí eu aproveito esse gancho para que você fale um pouquinho do seu projeto Azeite. Sim, sim. Eu acho que eu acredito muito em intercâmbio de informação. Eu acho que como uma prática recente que a gente tem da olivicultura, é uma questão que como que a gente vai se fortalecer se a gente tem informação só para a gente? Então, é muito particular. Eu trabalhei em uma cooperativa, né? A Uri Blanca iniciou como uma cooperativa, eram 75 mil famílias na Andaluzia que produziam azeite e aprendi ali a pagar bem por esse cooperado, e isso, quando a gente fala pagar bem, é porque a gente sabe que o mercado do azeite, o preço já começa na litragem barata. Então, a gente tinha essa responsabilidade de pagar bem o olivicultor, independente do tamanho. Chegava, às vezes, uma caminhonete com 600 quilos, e chegava, às vezes, um caminhão com muitos milhares de quilos. E aqui no Brasil, o que eu me esforço para fazer é ser essa ponte de informação. Eu acho que, independente se vai se manter uma empresa ou se vai ser uma cooperativa, esse elo, essas informações, elas têm que chegar. Porque o que eu sinto mais do que os desafios na olivicultura, é o desafio também de matéria-prima, de fornecimento, por exemplo, de garrafa, de batoque, de tampa. O que deu certo, qual variedade deu certo, qual variedade não deu, qual adubo deu certo, qual adubo não deu. E esse elo, essa interligação, esse intercâmbio que eu acho sensacional, eu acho um caminho que os olivicultores deveriam seguir para isso, para se fortalecer, independente se for cooperativa ou independente se for uma empresa, né? Uma pequena empresa. E aí, quanto ao mercado, é mais hoje o consumidor, ele mais do que quer o produto, ele quer a história do que está por trás do produto. E nada melhor do que o azeite para contar uma boa história. Nada melhor do que as famílias de olivicultores envolvidos na produção do azeite brasileiro para contar a sua própria história. Então, eu acho isso fundamental. Mais do que o produto, é o que está por trás do produto. E que seja sincero. Hoje, com tudo isso aberto, né, com as mídias sociais, com a internet, a gente tem que ser verdadeiro. Contar a própria história. Isso é um diferencial. E isso, a maioria dos olivicultores, né, diria até a maioria, a grande maioria, tem boas histórias para contar. História de milha, história de desafios, e história não é simplesmente meu produto é bom, é o que está por trás do seu produto, é o que está por trás da sua marca, o que está por trás da sua empresa, o que você realmente acredita. E eu gosto muito dessa afinidade que a gente tem aqui, principalmente de promover o turismo nas fazendas, onde é produzido o azeite. Eu acho isso sensacional, porque isso
mais do que mostrar história, é mostrar a história ancestral de um alimento e que a gente está aprendendo e conhecendo aqui no Brasil agora, né, os nossos azeites brasileiros. Mas esse turismo eu acho sensacional. Eu acho que é um caminho também para fortalecer o nosso mercado. Essa ia ser minha pergunta que ia fechar antes da gente ver as perguntas ou os comentários que o pessoal está fazendo, e que era relacionada à importância do oleoturismo, né? Também como que incrementa a cultura do azeite. Acho que o consumo do azeite, ancestralmente, por ele ser um alimento ancestral, ele está relacionado e está numa cultura muito diversa, muito rica. Ela é sagrada nas 3 principais religiões monoteístas do mundo. A gente sabe disso, por isso que essa é a minha abordagem final. O teu projeto Azeite é um projeto que eu acho também muito interessante, que é um projeto que ele é do seu lado comercial, mas ele está para promover a cultura. Você acabou não falando dele. Então, fala um pouquinho dele, fazendo esse link com essa questão que eu acho preponderante, eu acho importantíssimo a gente fazer, principalmente para a valorização do azeite brasileiro, e ele ter esse status que eu visualizo, né? Um status de azeite de boutique, um status de um azeite premium de muita qualidade. A gente tem que direcionar o nosso marketing para isso. Onde o oleoturismo, eu estou falando minha opinião nesse sentido, ele tem esse objetivo, né? Ele vai valorizar o produto como um produto. Aí sim a gente vai ganhar mais valor. E aí, nesse ponto, tanto Mantiqueira como Rio Grande do Sul, talvez Bahia, quem for começar a produzir azeite, vai poder explorar. Fala um pouquinho do teu projeto, Ana. Eu acabei não comentando sobre o projeto Azeite, que eu criei em 2008, justamente com essa lacuna de educar tanto quem vende o azeite quanto quem consome azeite. Eu percebia que nos empórios as pessoas achavam caro o azeite brasileiro. Então, alguns empórios eu assino a seção de azeites, a escolha dos azeites, e mesmo assim o giro era pequeno e muito, muito atrelado ao valor, ao preço final da garrafa de 250 ml. Então, me veio a ideia de criar, a partir de uma viagem que eu fiz a Nova York, e que eu vi que vendia-se azeite a granel. Eu falei, por que a gente não vende azeites brasileiros a granel? E aí surgiu o azeite, que é essa expressão que eu uso muito, né? Azeite, que eu acho que só traz coisas boas. E a cada mês o empório recebe uma barrica com uma variedade diferente de um produtor diferente. E isso também veio de uma demanda de umas viagens em 2018, acompanhando as colheitas, de alguns produtores que me falavam assim, olha, Ana, esse ano é o último ano que você vai vir aqui, porque realmente eu vou vender essas terras, eu vou desistir. E eu falava, tá, mas como assim vai desistir depois de todo esse caminho percorrido e realmente incentivando uma cultura? Uma cultura recente, mas incentivando uma cultura. E eles falaram, não, ninguém quer comprar, quando compra muito barato, isso não fecha a conta, eu não quero isso para mim. E aí, eu fiquei muito tocada com isso, e eu falei, gente, mais do que educar, eu acho que a gente tem que ser essa ponte, esse elo. Se eu não informar para o empório que existe um produtor que precisa dele para continuar essa olivicultura, essa cultura que isso vai ser extinto. Então, hoje são 10 pontos de venda
iniciou com essa questão mesmo de ser esse elo e de educar. São garrafas pequenas, em formato de perfume mesmo, toda realmente, fiz no sul do país, no sul do Brasil, com uma vidraria, né, nossa aqui, com vidro âmbar, com toda uma descrição, que no rótulo, inclusive, tem a variedade, o produtor, a data da extração, e na hora eles colocam a data do invase, que invasa na hora. E o interessante é que as pessoas criaram essa cultura de ir nos pontos da azeite, porque nenhum dos pontos tem o mesmo azeite. É justamente para incentivar esse consumo e conhecer as nossas variedades, conhecer os nossos produtores. E isso, claro, gera uma oportunidade para garrafas maiores. A partir do momento em que você tem uma experimentação do produto, você se sente confortável em pagar um pouco mais pela garrafa maior. Então, isso também foi um resultado muito interessante para os produtores, que eles têm me passado, que é justamente isso. A partir do momento que tem a experimentação, as pessoas se sentem confortáveis a pagar R$60 numa garrafa de 250 ml. Mas o que me fomenta é justamente essa parte educacional de entender que a gente tem variedades diferentes, temos safras e temos produtores que precisam desse apoio no elo final, e isso os empórios têm abraçado essa ideia, e isso é muito legal. E mais que isso, os consumidores têm buscado aonde tem a variedade diferente, e virou até mesmo item de presente, mais do que item para presentear. Eu vou numa casa de um amigo, eu levo um vinho e levo um azeite. Mas também buscar, e aí vem o que você comentou, de buscar de onde é produzido esse azeite. Então, alguns produtores recebem para visitação, o que incentivou também, consumindo azeite, a buscar, a ser curioso e buscar onde foi produzido esse azeite. Aí ganha todo mundo. Ganha o mercado, ganha o produtor e ganha o consumidor também. Perfeito. Então, a gente vai... Marcelo, quer falar mais alguma coisa para a gente já se encaminhar para o final? Temos só 5 minutinhos. Tá bom. Então, assim, eu já ia mesmo, era essa, minha abordagem final era essa, era o que você adiantou, que é sobre o oleoturismo, né? Da importância dele, justamente pelas suas questões culturais, pelo quão valor cultural se agrega à cultura e, obviamente, agregará valor econômico ao produto, né? Que é o que a gente está precisando ao azeite brasileiro. Agora, assim, aí antes de me despedir mesmo, vamos ouvir aí quais são os se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vou sugerir que aqueles que quiserem ligar suas câmeras para a gente poder ver a cara das pessoas que estão participando, também, porque são muitos amigos e a oportunidade da gente poder se encontrar um pouquinho, mesmo agora, porque esse mundo virtual veio para ficar, né? Então, aqueles que quiserem, fiquem à vontade para ligar suas câmeras. Nós tivemos algumas perguntas, mas, ao mesmo tempo, temos pessoas que têm conhecimento e já foram respondendo, tá? Uma pergunta lá no início foi da Ana Carrilho, perguntando que variedades são essas que foram encontradas. O Jorge já respondeu, e Arbequina, Manzanilla, Arauco, Frantoio, Farga, enfim, não sei se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, tá? E depois eu vou juntar o que foi dito aqui em alguns comentários. Vocês querem falar sobre essa questão das variedades? Essas variedades, eu acho que é a questão das árvores que foram plantadas, que o Scófano comentou, não é isso? Acho que sim. Não, eu acho que são das 12 Ou as variedades brasileiras. Brasileiras que você mencionou. Acho que é isso que é perguntar. Que variedades são essas?
Tá. De cabeça que eu vou depois eu vou fazer um post e vou marcar todas. Mas, por exemplo, Maria da Fé, porque vem derivada, por exemplo, da galega que um português levou no início dos anos 30 para a cidade de Maria da Fé, no sul de Minas. Temos as variedades de grápulo. E aí são grápulos 541, enfim, eu não vou me recordar agora todas as séries de grápulo. Tem uma também que se chama nevasca também. Uma, inclusive, que eles conseguiram produzir 200 ml esse ano, só. Então, ainda está num processo de estudo de variedade, principalmente de sensorial e principalmente de cultivar. Claro que a gente tem a arbequina aí como o nosso cultivar maior aqui no Brasil, né? A grande maioria. Mas essas variedades brasileiras, principalmente eu particularmente gosto muito da Grápulo 541. Gosto, assim, para mim, a variedade que mais me atrai, a que é a mais emblemática para mim na Mantiqueira, é a Grápulo 541, que é uma das variedades brasileiras. Mas depois eu escrevo num post, que aí todas as variedades, e eu escrevi também na minha coluna da Prazeres à Mesa, mês passado, ou retrasado, se não estou enganada, sobre isso. Mas eu já marco lá para todo mundo ficar sabendo o nome de todas as variedades, das 8 variedades que já estão, já são intituladas, né, nossas, mais as 4 que estão ainda para sair. Tá. Alguns comentários que foram feitos aqui, porque acaba tendo um bate-papo aqui no chat, né? Mas, enfim. Isso é bom, isso é bom. Produtores, a Bia Pereira, do Azeite Sabiá, está aí presente. Sandro Marcos. Bia! Ei, Bia! A Luciane Gomes, que edita a revista Azeites Olivais. Ei, querida, Cadelo! Ei! E Ana Carrilho, lá do Porão. Ana, que foi uma experiência fantástica que a gente teve lá com ela e com a outra Ana também, em novembro. A gente ficou extasiada, a gente ficou hipnotizado e queria morar ali no lagar com ela. Enfim, o pessoal comentou sobre essa importância do turismo, né? Do oleoturismo, que é uma coisa que está começando, apenas iniciando aqui no Brasil, já existe lá fora, e como isso é importante para a divulgação da cultura, né? Enfim, foi colocado pela o que eu acho interessante, gente na Fazenda, pela Luciane, como importante incentivar essa atividade. Quer falar mais um pouquinho, Anne, rapidinho para só para uma coisa que eu acho que eu não comentei nessa parte, e que é fundamental a gente tratar esse turismo como uma maneira profissional. Como a gente ainda tem algo muito familiar, aquela coisa de eu recebo você, senta aqui na minha casa, tá aqui minha mesa, peraí, eu vou fazer um café para você. E por experiências até no Uruguai, até em Portugal, né, com a Ana Carrilho, enfim, que existe um roteiro. A pessoa entra no site, ela se inscreve, existe um roteiro. Não é simplesmente cheguei e a estrada estava ruim, ou, enfim, o acesso estava ruim, eu cheguei e não tinha ninguém. Então, essa questão de informação, tratar o turismo da olivicultura de uma maneira profissional. E quando eu falo profissional, dar essa informação, assim como acontece em Portugal, né, com a Ana aí como um belo exemplo, assim como acontece no Uruguai também, na Espanha, profissionalizar essa parte, não simplesmente receber a pessoa de qualquer maneira, com qualquer estrada, e chegou enfim, eu sou artesanal e pequeno e é isso que eu tenho para oferecer, e não é bem assim. Perfeito. Bom, eu vou então agora partir. Falar mais uma coisinha? Pode, claro. Rapidamente? Sim. Claro.
Então, assim, só para agradecer a presença de todos aqui, todos os que estão aqui, e aí várias pessoas conhecidas e que colaboram na difusão dessa cultura, estudiosos, a honra de ter João aqui, um dos maiores genetistas em oliveiras do mundo, que eu vi que estava respondendo algumas relacionadas às variedades. Eu queria falar, temos aqui o Sandro Marques também, um outro estudioso que escreveu o Guia dos Azeites Brasileiros, que está na sua 3ª edição e que estará aí à disposição na editora a partir do mês que vem, onde ele cataloga 77 rótulos de azeites, quer dizer, muito interessante. Então, tudo isso é uma grande atividade. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo, sempre enfatizando então, que hoje é preponderante no momento que a gente está vivendo, né? No momento da gente se dar a mão aí, em que estamos por um histórico momento na vida, né? De que o valor do alimento, ele hoje vai ser, e a partir de agora, terá mais valor do que nunca, né? Então, assim, o azeite vai ter um papel primordial nisso, porque, para mim, ele é ponte de sabores e saberes, né? Então, ele resgata o nosso valor com a quantidade e, talvez, assim, com a origem do alimento. Que esse seja um momento de reflexão para esse tipo de... para a educação que a gente quer transmitir, né? Não é consumir por consumir. Estamos falando de um alimento funcional importantíssimo, né? Ao falar de azeite premium e dizer que R$40, uma garrafa de 250 ou R$50 é caro, não ter o valor cultural. Tá? Então, eu gostaria que essa fosse a mensagem final. Muito obrigado, Ana, você ter aceitado esse convite aqui nosso. Um prazer imenso falar com você. Um abraço muito para você e muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Ana, por favor. Beijo, Sandro. Quero já o seu guia, que venha logo. Tem muitos amigos aqui, estou super à vontade, porque acho que foi um bate-papo entre amigos, muitos amigos e do mundo inteiro. Isso, a tecnologia é fantástica, porque a gente está conseguindo essa proeza de unir pessoas apaixonadas pelo azeite, em prol da educação do azeite, de conhecer mais esse alimento e divulgar. Eu acho que a educação alimentar é a base do nosso sucesso como pátria e como um país recente dessa prática de olivicultura. Então, boa sorte aos olivicultores, sempre que venham sempre mais e contem comigo, contem conosco para essa divulgação. E muito obrigada, eu fiquei bem feliz com esse convite. Muito obrigado. Luciane Gomes, obrigado. Você aqui também. Prazer te ver, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Só um minutinho. Então, quero, mais uma vez, em nome da Estilo Gourmet, agradecer você, Ana, pela participação. Hoje foi o 2º papo da série. E aproveito para anunciar, semana que vem, a doutora Brígida estará conosco. Justamente isso que você falou, né? A tecnologia tem esse lado vantajoso de aproximar essas distâncias e permitir que a gente esteja conectado com pessoas de diferentes lugares. É o lado bom de tudo isso. Uma ferramenta que a gente não imaginava que fosse fazer uso com tanta frequência, né? Agora veio para ficar. E então a gente vai poder, semana que vem, conversar. O Papo de Azeitólogo número 3 vai ser com a doutora Brígida Gimenez. Vocês já vão receber o convitezinho, quem participou hoje. Muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite e até o próximo bate-papo.